Uma aula de yoga pode fazer muito bem a uma pessoa, enquanto para outra pessoa é apenas uma estratégia de fuga ou uma válvula de escape. O bem-estar pode oferecer alívio temporário, mas não vai nos mudar por dentro, a menos que primeiro façamos o trabalho do autocuidado de verdade. Muitas de nós não reconhecem a mentalidade que nos conduz ao falso autocuidado. O primeiro passo para mudar é ter consciência do que não está funcionando, e tem 3 razões que nos fazem cair no falso autocuidado: escapismo, busca de sucesso, otimização. É importante lembrar que esses mecanismos de enfrentamentos não são ruins. Nós recorremos a eles para obter alívio em períodos de estresse e sobrecarga. Em geral, os 3 vêm de um desejo que é compreensível de controlar nossa vida e nossas circunstâncias. A questão é que muitas vezes eles não atendem às nossas necessidades mais profundas e acabam funcionando como um curativo em vez de serem a solução sustentável. Você pode se reconhecer em mais de um desses exemplos e tudo bem. Em geral, recorremos a todos esses mecanismos em diferentes momentos. É bem comum ver nas redes sociais a venda do autocuidado, essa propaganda de que você pode controlar tudo no seu dia, a sua mente, que você pode praticar um esporte, um exercício, enfim. Sempre tem um influencer que divulga bastante essa coisa do autocuidado, do bem-estar, que não é tão difícil, que basta querer, que você pode, o dia tem 24 horas, o sol brilha para todos. Eu já ouvi esse tipo de coisa na rede social. E não é bem assim. O sol brilha mesmo para todo mundo. Mas cada pessoa tem uma vida diferente da outra pessoa. Então não tem como comparar, porque se eu consigo, você também consegue. Eu já vi influencer falando isso. Se eu fiz isso, você também é capaz. Aí quem acompanha se sente, nossa, poxa, eu sou um fracasso mesmo, né? Só eu que não consigo acordar 5 da manhã, trabalhar o dia inteiro, chegar em casa à noite e ainda malhar, cuidar de mim, fazer um monte de coisas de autocuidado. Por que que eu não consigo se todas essas pessoas estão conseguindo? Apesar de a cultura do bem-estar vender o autocuidado como uma fuga de si mesmo, a verdade é que não importa quanto falso autocuidado seja adotado, você continua sendo você. Usar o autocuidado para fugir da vida cotidiana, ainda que seja agradável na hora, dificilmente leva a uma mudança duradoura. Isso porque nosso verdadeiro eu reside nas escolhas diárias. E quando se usa o falso autocuidado como mecanismo de enfrentamento, não é preciso tomar nenhuma decisão real. Vamos considerar o roteiro de bem-estar típico: yoga na praia às 8 da manhã, suco desintoxicante de almoço, terapia sonora antes do jantar. É você quem define a programação. Dependendo do seu interesse e do seu orçamento, pode ser uma semana em um spa, meditação nas montanhas ou até mesmo fazer manicure e pedicure. De qualquer forma, você se retira do mundo real e se fecha em um belo ambiente com comida saudável, um entorno agradável e foco total no desenvolvimento pessoal. Essas coisas vendidas como um modo de desenvolver um estilo de vida mais saudável e de promover hábitos baseados no bem-estar, essas fugas temporárias nos livram, pelo menos por um momento, das decisões difíceis que precisam ser tomadas na vida cotidiana. Quem entre nós não se sente livre e até eufórico quando pensa na possibilidade de escapar da rotina? Ai, meu sonho escapar da rotina, quando eu tinha um trabalho assim muito puxado, extremamente puxado, que eu saía de madrugada, eu sonhava muito com isso. Ai, não quero mais saber dessa rotina. Ai, se eu pudesse, sabe, viajar pro Caribe, sei lá, pro Havaí e ficar uns 15 dias simplesmente não fazendo nada.
Nada melhor que não fazer nada, e eu ficava muito sonhando com isso. E depois que eu saí dessa rotina, algumas vezes eu senti falta de estar muito ocupada, sei lá. Bem estranho, sabe? Não sei explicar o que aconteceu. É porque eu era muito ocupada, trabalhava de domingo a domingo e de repente mudou totalmente minha rotina. Foi bom mentalmente, porque trabalhar em excesso, sem muito descanso e lazer, não é saudável também. E de forma consciente ou não, todos nós nos voltamos para o falso autocuidado, infelizmente, ou seria felizmente, devido a um desejo de escapar de nós mesmas. Podemos estar fugindo da dor ou da devastação de um casamento fracassado ou da morte de um parente. É compreensível. Nos momentos difíceis, procuramos um refúgio, um lugar onde descansar das tragédias da vida. Eu acho que uma pessoa muito fragilizada é mais fácil de cair nessa coisa do falso autocuidado, de um retiro espiritual, vou para um spa, vou ouvir palavras de motivação, é o poder da minha mente. Quando a gente está muito frágil, essas coisas pegam a gente mais forte do que uma pessoa que não está tão frágil assim. E eu já fui muito frágil devido a algumas situações pesadas que aconteceram na minha vida, né? E tudo bem, passou, graças a Deus. Mas, realmente, quando a gente está muito frágil, é fácil cair nessas coisas. E às vezes a gente até critica quem é contra, quem fala mal, sabe? Quem tá de fora e não está tão frágil assim e quer dar uma opinião sobre, você não gosta disso, porque você tá com a razão, você precisa ir para um retiro espiritual, subir a montanha, entendeu? Tipo Legendários. Tá frágil, cometeu alguns erros na vida e você acha que isso vai te salvar, te purificar de alguma forma. Acontece. Talvez você não esteja fugindo de uma perda, mas da labuta do dia a dia, que foi o meu caso, no fato de que as menores decisões carregam muita bagagem emocional. A verdade é que as armadilhas do dia a dia, as dificuldades interpessoais, os conflitos internos, tudo isso é o que nos torna quem somos. É nas decisões que tomamos no mundo real que somos moldados e descobrimos o que de fato importa. Entendo que às vezes parece difícil demais separar o que está funcionando do que não está, mas garanto que soluções rápidas nunca fornecem alívio sustentável. Aí deu cãibro nas minhas pernas, preciso dar uma esticadinha. E assim, ninguém deveria se envergonhar de ter fragilidade, sabe? Faz parte do cotidiano, faz parte da vida. E às vezes, um retiro ou um refúgio de bem-estar é o primeiro passo no processo mais longo e mais profundo de desmantelar o que não está funcionando em nossa vida. Mas, com uma semana de autocuidado em um paraíso tropical, você dificilmente atingirá o nirvana e voltará para casa de fato renovada. O trabalho de verdade começa assim que o retiro termina. O falso autocuidado pode estar sendo usado como escapismo se você se identifica com algumas das características que eu vou citar aqui. Na vida diária, gasto pouquíssimo tempo e energia refletindo sobre minhas necessidades. Tenho o costume de tomar decisões extremas. Sou do tipo tudo ou nada, ou entro com tudo, ou nem quero saber. Me sinto uma pessoa completamente diferente quando estou viajando ou quando estou em um retiro. Preciso me afastar dos outros para voltar a me sentir eu mesma. Muitas de nós crescem com a sensação de não ser boa o suficiente. Eu vivi isso por muito tempo, de me sentir a pior filha do mundo, a pior pessoa, não sou suficiente, já era para eu ter isso, para eu ter conquistado aquilo. Uma pesquisa com 2.000 mulheres, conduzida em 2016 pelo Vigilantes do Peso, descobriu que as mulheres criticam a si mesmas em média 8 vezes por dia
e que essas críticas têm início antes das 9h30 da manhã para a maior parte delas. Das mulheres entrevistadas, 60% disseram que em alguns dias criticavam a si mesmas sem parar. Para mulheres alimentadas por esse tipo de autocrítica, como muitas de nós somos, a vida pode parecer uma série de corridas que precisam ser vencidas para que nosso valor seja reconhecido. Nesse contexto, o falso autocuidado se torna outra atividade, não importa que se ver presa a esse ciclo seja exaustivo e não contribua com nada para proporcionar uma sensação duradoura de realização ou valor. O desejo de ser bem-sucedida, muitas vezes, inconscientemente motivado pela vergonha, em geral se manifesta em uma busca implacável por realizações no falso autocuidado. Realizações que não nos satisfazem de verdade. Pelo contrário, praticar o falso autocuidado como um mecanismo de enfrentamento nesse sentido só nos coloca no caminho da competição sem fim, deixando-nos cansadas, esgotadas e menos envolvidas com o que de fato é importante na vida. E às vezes eu fico pensando, eu me cobro tanto, tanto mesmo, e assim, é até um alívio saber que eu não estou sozinha, e ruim ao mesmo tempo, né, saber que tantas mulheres se punem, se cobram desse tanto. Aí eu fico imaginando, quando eu tiver 50, 60 anos, será que eu vou pensar, nossa, como eu fui bobinha, me preocupei à toa com tantas coisas da vida que eu nem deveria ter me preocupado. Olha o nível da ansiedade, né? Já fico lá na frente imaginando essas coisas. E eu tenho medo de mais velha ficar pensando, eu deveria ter feito diferente, eu deveria ter feito isso, deveria ter seguido outro caminho, enfim. Mas vou tentar viver com menos pressão, menos cobrança. É bem difícil, né? A gente sempre se compara, não tem jeito. Mas pelo menos tentar diminuir isso. Viver um dia de cada vez, realmente. E, diferentemente das mulheres que usam falso autocuidado como escapismo, que pelo menos parece fornecer algum alívio, embora sem benefícios duradouros, aquelas que usam o falso autocuidado como medida de sucesso, muitas vezes acabam desmoronando. E eu cheguei ao ponto de me pressionar tanto até com alimentação e atividade física. É importante, a gente precisa se cuidar, mas eu tava muito assim, nossa, eu tenho que todos os dias, o mês inteiro, comer muito bem, eu tenho que comer salada todo dia, vou diminuir carboidrato, leite, enfim. Fiquei 15 dias sem pão, e isso tudo esse ano, tá? Fiquei assim, obcecada por me alimentar extremamente bem todos os dias, e se um dia da semana eu pequei, tipo, um dia da semana eu comi um pastelzinho frito, cara, eu me punia, eu ficava tão mal, nossa, eu não deveria ter comido aquela coxinha, não deveria ter comido aquilo, por que eu fiz isso? Tipo, aí ficava um tempão me olhando no espelho e via celulite nas coxas, aí meu Deus, eu já ia pesquisar o que eu podia fazer para amenizar aquilo, beber muita água, comer mais salada e carne magra, enfim. E fiquei obcecada total. Olha o perigo. E esses dias que eu me toquei, que, nossa, né, vamos pegar leve. Aí uma vez por semana eu vou me permitir comer uma besteirinha que me satisfaz. É muito bom comer um hambúrguer, eu amo, mas todo dia também é demais. Então eu fiquei nessa obsessão por comida e exercício, indo para a academia no mínimo 4 vezes na semana, enfim, e foi ficando aquela coisa, sabe, subindo na balança todos os dias e sentindo meu braço gordinho, minha pochete, e eu pensei, não tem jeito para essa pochete, porque eu fracassei, fiquei só 15 dias sem pão e sem açúcar, não aguentei ficar mais tempo, vou ter que me virar para juntar dinheiro com a lipo. Cara, cada pensamento, sabe? E eu pensei, meu Deus, da onde tá saindo essas ideias inúteis? Tipo,
É só meu corpo, o que importa é a minha saúde, sabe? E eu fiz vários exames, tá tudo ótimo, tudo ok. E mesmo assim eu fiquei nessa obsessão por comer, me alimentar extremamente bem. Se alguém aí se identifica com isso, me conta. Se você também teve esses momentos de ficar obcecada por alimentação, pelo bem-estar e atividade física, enfim. 150 abdominais por dia, eu tava desse jeito, tá? E nem mudou muita coisa, porque de vez em quando eu comia uma besteirinha. Nossa cultura obcecada por redes sociais intensifica esse padrão, garantindo que cada performance de autocuidado tenha seu público. Aqui, o falso autocuidado é capturado pela bolha do perfeccionismo, do vício do trabalho e do capitalismo. Fazer tratamento facial toda semana e não perder nenhuma aula na academia são mais medalhas a exibir. Infelizmente, essas atividades externas são incapazes de produzir de maneira sustentável o que buscamos: dignidade, aceitação, alívio. Para mulheres que se veem capturadas nessa tendência de usar o falso autocuidado como forma de defesa contra a baixa autoestima. O antídoto não é fazer mais aulas ou beber leite dourado. O antídoto é o trabalho contínuo do autocuidado de verdade. E o que seria o autocuidado de verdade? O autocuidado de verdade, ele vem de dentro. Não é muito externo, não tem tanta exibição. E o falso autocuidado, ele é prescrito de fora. Todas essas coisas aí citadas faz parte do falso autocuidado, né? Ai, malhe muito, poste a foto do seu prato, da sua comida, mostre que você está no controle. Tudo isso faz parte do falso autocuidado, porque tem que vir de dentro de você, não adianta buscar todas essas coisas externas se você não está bem por dentro. Então, às vezes, fazer natação, aula de tênis, beach tênis, enfim, tudo que as outras pessoas estão fazendo não é necessário para você. Talvez para você seria outra coisa. Tem que olhar bem para dentro e ver o que realmente você precisa. Porque para cada pessoa o autocuidado funciona de uma forma. Não é porque todo mundo está subindo uma montanha que você também precisa subir, que isso vai resolver a sua vida. Não é bem assim.